Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus, eternamente. Sexta-feira da 28ª semana do tempo comum. A palavra de Cristo gera coragem. Ninguém pode pensar em ser dono da vida de ninguém, a ponto de até achar que pode tirá-la. Somente Deus tem esse poder. Deus é Pai, bondoso e nunca deixará nada de mal nos acontecer, mesmo que esse mal entendamos como a própria morte. A partilha do evangelho que vamos fazer hoje nos vem do Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, e versículos de 1 a 7. Neste episódio, Jesus é acompanhado por milhares de pessoas que se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus ensina primeiro aos discípulos, dizendo para tomar cuidado com o fermento da hipocrisia dos judeus. Ele exorta a multidão e os seus discípulos, dizendo que nada ficará encoberto. E, além disso, pede que eles não tenham medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Ele ensina que somente a um devemos temer, Deus, que está nos céus. Ele tem poder de lançar a todos no inferno. Fala da importância de ser humano para Deus e compara a situação com aqueles que vendem 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. E garante, até mesmo os cabelos da cabeça de todos estão todos contados. Insiste em dizer, não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Para vencer um inimigo, será preciso ter algumas estratégias e se munir de algumas armas, a fim de derrotá-lo. Contudo, a maior das armas é não ter medo. Ficamos impressionados com a coragem de Jesus em enfrentar os poderes da morte de peito aberto. Talvez fosse por isso que as multidões o seguiam. Ele era um escudo protetor contra toda a maldade. Nunca se deixou abater pela mentira ou pela falsidade de ninguém. Estava convicto de suas responsabilidades, de suas verdades. Na verdade, todos somos assim. Estamos sempre à procura de alguém que possa nos defender ou dizer uma palavra que nos dê força na hora em que estamos fracos e abatidos. Na hora da doença, precisamos sempre de alguém que nos dê um remédio. Dessa forma que a multidão via Jesus. Ele é um grande amigo. Ele sempre tinha uma palavra de acolhida, de encorajamento, de decisão e de solução para diversos problemas da vida do povo. Ele sempre foi assim e sempre será. Um conselheiro fiel, príncipe da paz. Todos que se achegavam a ele sentiam uma paz no coração depois de ouvi-lo. O melhor disso tudo é que isso não acabou com a morte dele. Pelo contrário, ganhou poder e força. Ele está conosco até neste presente momento. Suas palavras ditas no silêncio de nosso coração são remédio e analgésico para nossas dores e coragem dentro do nosso coração. Ele sempre disse a todos: não tenham medo, confiem em mim. Essas palavras são tão fortes que basta ouvi-las para que sejamos realmente corajosos. O que mais se pode fazer de mal a uma pessoa além de condená-la à morte? Qual é o limite da maldade? Até onde a maldade poderá ir? Para Jesus, a morte não é limite. É impressionante como os homens maus acham que a morte é o fim de tudo. Primam por querer resolver seus problemas optando pela morte. Diz o poeta que a morte é um vocábulo que significa início da vida. Se for assim mesmo e pautado em Jesus, que nos fala do inferno, lugar de tormenta, e do céu, lugar de luz, prados e campinas, então devemos acreditar que infeliz do assassino que tenta se livrar de alguém matando, certamente viverá uma tormenta eterna. A vida é continuidade. Quem dá essa continuidade é Deus. A vida pertence a Ele e somente Ele tem o poder de dá-la ou retirá-la.
Quem se alia à morte já está na morte, ou até mesmo já está morto. E mais, a morte nunca deve ser temida. Ela é nossa irmã, é nossa companheira na viagem desta vida até o fim dela. Lá no fim, ela nos espera para nos levar. Os que aderiram à vida nesta terra serão dignos da misericórdia de Deus e levados até Ele. Porém, os que não aderirem ao Filho do Homem serão levados para outros lados. São Francisco chama a morte de irmã. Os inimigos de Jesus se enganaram profundamente, achando que matando o autor da vida venceriam a batalha. Doce ilusão! A morte levou Jesus direto para o céu. Por toda a sua vida e por muitos momentos de ensinamento aos discípulos, Jesus usa a expressão: não tenhais medo. E esse aconselhamento vem sempre diante de uma situação de morte muito próxima. É verdade que um dos nossos maiores medos é o medo da morte. Realmente nos assusta saber que teremos que deixar tudo e ir embora. Mas Jesus nos pede para não termos medo. Nada neste mundo poderá nos tirar a vida, nem a dor, nem a doença, nem o assassino mais cruel. São Paulo nos diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. De nossa partida, nem mesmo saberemos a hora. Assim como não lembramos o momento em que nós nascemos para esta terra, também não lembraremos o momento em que morreremos nesta terra. Daí Deus nos diz: tema somente a Deus, pois Ele tem o poder de nos lançar fora do céu. É muito bonita a história dos passarinhos contados aqui por Jesus e também a história dos fios de cabelo. É reconfortante saber que valemos mais do que muitos pardais e que tudo o que acontece conosco é do conhecimento de Deus, pois nenhum fio de cabelo que cai da nossa cabeça cai sem o consentimento de Deus. Isso nos dá a segurança de que Deus acompanha nossos passos e nossa vida e tem como nos resgatar caso a morte queira nos levar para outro lugar que não o céu. Ele nos diz que vai pagar o valor de muitos pardais para nos resgatar. Esse valor já foi pago. Algumas coisas ou palavras de Jesus, à primeira vista, parecem muito difíceis de entender. Enfim, quando paramos um pouco para fazer o silêncio dentro de nós, para escutar o que Ele quer nos ensinar, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Uma lógica nas palavras dele vai revelando como o céu que se prepara para lançar a chuva fica totalmente escuro e em seguida vai clareando até ficar azul. Assim acontece com quem se dedica a ouvir a sua palavra. Os segredos vão se revelando, nada fica escondido ou obscuro. O que é oculto fica conhecido. O que é escuro vira a luz do dia. Medo vira coragem. A dor vira cura. A morte vira ressurreição. A vida vira céu. Um pai amoroso nunca esquece seus filhos, jamais irá abandoná-los. Ele pagará qualquer resgate para tê-los de volta, pois aos olhos do Pai, um filho vale muito mais do que muitos pardais. Deus nos orienta para a vida e nos abre as portas do céu para que possamos um dia chegar à sua casa e nos encontrarmos num caloroso abraço. Será assim entre nós. E agora que terminamos a partilha da palavra de Deus, bonito este evangelho que nos fala de não termos medo, vamos pedir a Deus para abençoar a nossa comida. Hoje tanta gente tem medo de perder a comida, de não ter o que comer. Algumas pessoas fazem coisas que são terríveis com medo de não ter a comida. Mas nós acreditamos em Deus e sabemos que a nossa comida jamais vai faltar, que Ele nos dá força
que nós vamos buscar a comida que precisamos e Deus trará a fartura para a nossa mesa, a ponto de podermos distribuir um pouquinho para quem não tem tanto quanto nós. Por isso, vamos estender a nossa mão sobre a nossa cozinha, sobre o nosso fogão, e se você já está com o prato nas mãos, estenda sobre o seu prato para que Deus possa abençoar a sua comida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor, abençoai esses alimentos que vamos receber de vossa infinita bondade. É o fruto da terra e do trabalho dos homens. Nós te pedimos que nunca falte nada em nossas despensas, mas que também não queiramos lotá-la de coisas a ponto de estragar a comida. Abençoai, Senhor, esta comida, que tenhamos também um pouquinho para levar aos nossos irmãos, aqueles que estão passando necessidade, especialmente nos nossos tempos. Abençoai esta comida, abençoai esta casa, e todo aquele que fizer uso desta comida possa receber de vós as bênçãos e as graças do céu. Abençoe, pois, esta comida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, filho de Deus, filha de Deus. Saiba que Deus te ama e nunca te deixará faltar nada. Você vale mais do que muitos pardais. Fique com Deus.